Olá, bom dia! Eu sou João Paulo Quintela, sou branco, baixo, cabelos castanhos, olhos verdes, uso óculos, uso barba, estou vestindo camisa cinza com uma estampa de uma praia no peito e com sapato preto, além de uma calça preta também, tá? Está no ar o Resenha de Artilheiro ao vivo aqui pela TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, Fortaleza FM 90.7 e também pelo nosso canal do YouTube. E a partir de agora, vamos juntos com muita informação e opinião sobre o mundo do esporte para analisar tudo que rolou no final de semana e projetar a semana que se inicia. Meu parceiro Hugo do Vale. Fala, campeão. Fala, João Paulo Quintela, todos os amigos que estão acompanhando a gente na TV Fortaleza 7.2, Rádio Fortaleza 90,7. Feliz com o retorno da Jocasta, tá meio ainda coisada, cambaleando, mas já está de volta. Um abraço para a Fernandinha, que hoje não compareceu, né? Um abraço também para o Leonardo. Filhota Dodói, ela está trabalhando em casa. Leonardo Pedreira, Rufino, André, Renato, o Gilson, que acabou de chegar, acabei de vê-lo ali. Meio triste, Mufino. Tá meio chateado, né? Realmente perder um clássico não é bacana, de fato, né? E falando em clássico, a gente está numa semana de preparação de clássico, né? Clássico Rei no próximo final de semana, às 6h30 da noite na Arena Castelão. Só que antes tem os compromissos da Copa do Brasil, né? A volta da Copa do Brasil. O Ceará enfrenta o Atlético Mineiro, Fortaleza enfrenta o CRB e a gente está aqui para falar de tudo isso e muito mais. Hoje tem Ferroviário, Hoje à noite tem Ferroviário. Cara, bora começar falando sobre um evento que nós estivemos presentes. TV Câmara Fortaleza fez uma matéria muito especial e eu e o Hugo do Vale, a gente também esteve lá conversando com muita gente, como Na Cara do Golcast, Maestros da Bola, uma galera muito bacana. Inclusive, eu acho que é válido a gente trazer aquele materialzinho que nós fizemos lá, né? E vai ter muito mais, momento, né? Vai ser lançado aí todos os dias materiais interessantes. 8 rodas de conversa. 8 rodas de conversa. Com muita galera bacana aí. Bruno Formiga, Wendel, Bechara, Sérgio Alves. A galera dos clubes, João né? Marcos, Magno Alves, Roger Ranieri, Sandro, presidente do Ferroviário, Sandro, da base do Ceará, o Joaquim, o Juba, né? Meu ídolo aí dos mascotes, também deu essa moral pra gente. Cara, muito legal, foi muito bacana mesmo. A gente vai trazer muita coisa boa também pra gente trocar ideias por aqui, tá bom? E eu quero exatamente trazer a matéria do Futebol Expo 2026, que movimentou Fortaleza com grandes nomes do esporte e negócios, tá? É a indústria do futebol. A feira tem a proposta de se firmar como o principal encontro executivo e do setor esportivo no país. Começando por aqui, a nossa grande Fortaleza. Carlos Henrique Costa traz a matéria pra gente. O evento reuniu clubes, empresas, startups, investidores e profissionais do esporte em uma programação com palestras, painéis e negócios. A expectativa da organização foi receber cerca de 5 mil participantes durante a programação. A nossa grande diferença, e isso é uma coisa que a gente vai buscar cada vez mais, é juntar negócios com conteúdo. Não adianta você ter uma feira só de negócio, que é muito salutar, futebol é um grande negócio, cada vez maior, mas tem que gerar conteúdos até para as pessoas estarem mais preparadas para isso. Então a gente tentou mudar, tentou fazer essa integração do conteúdo com o negócio, trazer também o B2C, que é o negócio para o consumidor final. Geralmente se faz feira, é mais negócio para negócio. Então a gente tem feito esse mix, que eu acho que é o que vai dar diferencial nessa feira. A ideia do evento é alinhar negócios e conteúdos, promover capacitações para tornar um futebol mais sustentável e lucrativo. E para isso, nada melhor que começar pelo estado do Ceará. O CEO do evento, Alexandre Frota, destacou a importância do Futebol Expo para o fortalecimento do futebol e da indústria esportiva no país. Nessa semente, a gente tem que pensar em algo, em Fortaleza sempre, mas expandindo isso no segundo semestre para um outro local. E uma inclusão que eu acho fenomenal, inclusive por conta do próximo ano ter a Copa do Mundo Feminina, a gente pensar em algo mais para esse público também, que é um público que cada vez cresce mais, de muito valor e que tem que estar mais inserido dentro do esporte. A programação também contou com a participação de profissionais da comunicação esportiva e da TV Câmara Fortaleza, que acompanharam os debates e as discussões sobre o futuro do futebol brasileiro. O evento buscou aproximar o público dos bastidores da gestão esportiva e das novas tendências do mercado. O coordenador-geral da Progesp, Kleber Ribeiro, falou sobre a importância da feira para o desenvolvimento do esporte e das oportunidades de negócios. Temos aqui, formação profissional. Então, nós temos uma programação bem intensa
de palestras, né, de painéis temáticos com os maiores especialistas do Brasil, destaques do mercado do futebol. Temos uma feira de negócios, né, com dezenas de estandes de empresas expositoras, empresas do segmento de produção esportiva, empresas do segmento de promoção esportiva e também empresas e organizações do segmento de prática. Os clubes de futebol estão aqui. O apresentador da TV Câmara Fortaleza, João Paulo Quintela, comentou sobre a importância de eventos como esse para o esporte cearense. A pegada não é simplesmente o futebol jogado dentro de campo. A ideia aqui é a gente olhar para os bastidores, em especial para as empresas. De fato, ter um olhar empresarial para o futebol. O que não dá para fugir disso, hoje, atualmente, é o que acontece, né? As SAFs, os clubes de empresas, e tudo isso que tem acontecido. Por isso que eu digo, é fundamental esse tipo de trabalho e eu fico muito feliz por começar por aqui, em nosso estado. Já o comentarista Hugo do Vale destacou a troca de experiências e o impacto da FutPro Expo para o futebol nacional. A gente teve a representação aí de Ceará e Fortaleza na Série A durante muito tempo. Fortaleza em especial participando aí de Libertadores, vice-campeão da Sul-Americana, avançando muito na Copa do Brasil, então faz com que o futebol cearense esteja em evidência. E nada melhor do que começar aqui, né? Centro de eventos também, uma casa fantástica para estar recebendo tudo isso, né? E a gente tem uma mudança de paradigma, talvez, né? Enquanto a gente do Nordeste ia para o eixo, né? Rio, Sul, Sudeste, eles estão vindo para cá. A FutPro Expo 2026 reuniu representantes de clubes, federações, empresas e profissionais do esporte na capital cearense. A expectativa dos organizadores é que o evento passe a integrar o calendário nacional do futebol e contribua para o fortalecimento da indústria esportiva, especialmente no Nordeste. Sensacional! Eu me sinto um privilegiado por ter participado deste primeiro FutPro Expo, que a promessa é espalhar para o Brasil inteiro, viu? A ideia é que esteja aí em outras capitais e já ouvi uma conversa de que o próximo pode ser, está quase certo ali alinhado para o Rio de Janeiro. Cara, isso aí é aquilo que eu falei aí na entrevista para o Carlos Henrique, agradecer aí, né, a diretoria de comunicação da Câmara, né, a equipe presente, é muito legal, né, as pessoas cada vez mais saberem que tem um canal de comunicação importante como a TV Câmara Fortaleza e ela dá essa moral pra gente, né, em cima dos eventos esportivos. Falando um pouco sobre o evento, é aquilo que eu falei, né, sobre a gente sempre ir pra lá, né, vamos sempre pra lá. E isso está acontecendo em várias esferas, não só no futebol, né, tem uma feira que é de varejo, né, que é uma área que eu também trabalho, que é a APAS, muita gente vai pra lá. Né? Só que a gente começou e com essa ferramenta, com esse aparelho que é o centro de eventos, a gente está trazendo muita coisa para cá e o pessoal vindo conhecer o estado do Ceará. Fora isso, não só Ceará e Fortaleza, tá? Porque a gente teve o Guarani de Sobral campeão brasileiro, o Ferroviário campeão brasileiro 2 vezes, a gente teve acesso do Floresta da Série D para a Série C, acesso do Atlético da Série D para a Série C, e isso faz com que o futebol cearense fique na mira. Né? E, lógico, tem um peso maior Ceará e Fortaleza, por estarem na Série A durante muito tempo, participarem de competições sul-americanas, inclusive, sendo cogitado como o Fortaleza agora entrou no ranking para participar do Campeonato Mundial, é o que faz o pessoal também trazer o holofote para cá. A gente viu esse cenário e não foram só os clubes, mas os veículos de comunicação se interessaram para poder participar de evento como o nosso, organizado pela gente, muito bem organizado. Quero mandar aqui os parabéns para o Alexandre Frota e a todos que fizeram o evento da FutPro Expo e dizer que a gente está junto. Próximo ano vamos fazer outros melhores e quem sabe a gente não pode ir até para os que vão para fora, né? Para poder a gente estar prestigiando e mostrando também as coisas daqui para lá, bem mais de perto. Sensacional! Deixa eu falar agora sobre o Campeonato Brasileiro pela Série C. O Floresta trouxe um ponto na bagagem após empatar sem gols com Itabaiana no estádio Mendonção. O Lobo da Vila segurou a pressão em Sergipe e com o resultado chegou a 9 pontos na tabela. O time cearense segue firme na luta para se manter no G8, o grupo que avança para a próxima fase da competição. Agora, o elenco volta as atenções para o trabalho durante a semana, focando no próximo desafio em casa. Tá aí, cara, Itabaiana de Sergipe, 0, Floresta também 0, fazendo com que a equipe cearense traga um ponto para Fortaleza. A gente queria
3 pontos, né? Lógico. Porque o último confronto em casa não foi vencedor. E com um detalhe, né? Itabaiana, se eu não me engano, é a única equipe que ainda não venceu na Série C. Então, assim, tinha tudo de fato para o Floresta. Para conquistar esses 3 pontos, aquele que a gente falava, se conquista esses 3 pontos contra o Itabaiana, praticamente anula o jogo que perdeu aqui. Porque o jogo ganhando aqui são 3 pontos e ganhando 1 ponto fora é muito bacana, mas foi empate, pelo menos não perdeu. Né? Pode ser um pensamento inferior, mas não, para as pretensões do Floresta, para o que ele quer dentro da competição, indo devagarzinho ali, conquistando seu espaço, como vem fazendo nos últimos anos, e quem sabe chegar ali na reta final para disputar uma vaga para a Série B. Não para jogar com o Ceará e Fortaleza, que espero que subam para a Série A, mas para poder performar na Série B. E aí, quem sabe, vou falar de novo, que quanto mais a gente fala, né, tem aquela história, né? Profetiza, né? E aí, Ceará e Fortaleza na Série A, Floresta na Série B, Ferroviário ou Maracanã, ou Iguatu, ou Atlético, ou Tirol, quem sabe na Série C. E aí a gente tem os nossos representantes também na Série D. Uma informação de última hora é que o Fernando Leite não faz mais parte, né, da equipe do Floresta. Vi agora há pouco, é uma nota onde ele fala que o Fernando está indo para uma outra oportunidade dentro do mercado, menos mal. Né? O Floresta perde muito, porque é um profissional de altíssima qualidade, assim como também o Fernando deixa de estar construindo um legado que ele poderia levar o Floresta para a Série B. Né? Mas, aceitando esse próximo desafio, a gente deseja aí, um bom trabalho e uma boa continuidade de competição para a equipe do Floresta. Floresta, que é o 10º colocado, está confirmado. De fato, Itabaiana, lanterna da competição, nenhuma vitória até agora, tá? O único time que não venceu na Série D. Foram 6 jogos com 2 empates e 4 derrotas. Deixei para a Série D, afinal de contas, o final de semana foi bem movimentado para as equipes cearenses. Em Maracanaú, por exemplo, o Maracanã ficou no empate em 1-1 com o Sampaio Corrêa, bom resultado, e segue no G4 do grupo. Já o Iguatu não tomou conhecimento do Motoclube e venceu por 3-1, mantendo a liderança isolada da chave. Pelo grupo A7, o Tirol conquistou, enfim, a primeira vitória ao bater o Altos do Piauí por 1-0, enquanto o Atlético Cearense venceu o Fluminense, também do Piauí, de virada por 2-1. E atenção, torcedor do Ferroviário, hoje entra em campo o Esquadrão Coral diante do Piauí Esporte Clube, buscando subir na tabela. Tá aí, cara, um panorama da Série D e as equipes cearenses fazendo bonito, né, cara? Cara, o Atlético Cearense está muito de parabéns, mas eu quero dar os parabéns ao Ferroviário, que é o aniversariante da semana. Opa, é verdade. Sábado o Ferroviário fez 93 anos. 93 anos, né? Teve corrida, muita gente participando. Mandar um abraço para todos que fazem o Ferroviário, a torcida do Ferroviário. Agradecer a existência do Ferroviário, o time que mais trouxe craques, né, para o cenário do futebol cearense, brasileiro e mundial. Estou falando mundial porque a gente tem Mirandinha, primeiro jogador brasileiro a jogar na Inglaterra. A gente tem Jardel, 2 chuteiras de ouro na Europa. E tem Yarley, né? Campeão mundial pelo Internacional e pelo Boca Juniors. Né? Então, parabéns ao Ferroviário, e que hoje, né, tem a finalização da comemoração, mesmo fora de casa e com um jogo difícil, porque eu fiz o primeiro jogo, o Ferroviário tomou conta das ações da partida, mas não consolidou logo a vitória. Tomara que isso aconteça, mesmo fora de casa, que a gente sabe que é difícil. Destacar o Atlético Cearense, que a gente vem fazendo algumas críticas aqui mais construtivas ao time, para poder ele voltar a ter o brilho que ele sempre teve, né? Vencer o Fluminense fora de casa, para mim foi o resultado mais espetacular de toda a rodada. Eu sei que o Iguatu ganhou, o Tirol ganhou, o Maracanã empatou, não foi tão bacana, mas eu tive lá, inclusive, fiz o jogo. Mas o Atlético Cearense venceu o Fluminense, é o que a gente estava falando. Ele ajuda não só a ele, mas ajuda também as outras equipes. Por exemplo, esse empate do Maracanã, com a vitória do Atlético Cearense, faz com que o Fluminense não desponte, ou pelo menos nem pontue. Que isso é bom para Maracanã, é bom para Iguatu e principalmente para os outros 2 cearenses que venceram. E a gente vai já falar um pouco isso, mostra na tabela. O Iguatu no Morenão sempre é muito forte, e aí cravando isso,
conseguindo, né, essa regularidade mesmo sem o Washington Luiz, que era um cara que é muito identificado, mas agora tem o Otacílio Neto, né, que é o treinador da equipe, ex-atleta, não confundir com o Otacílio Marcos, que é o artilheiro da equipe do Iguatu. Tem essa vitória do Tirol que eu quero aqui parabenizar, em especial o Thiago Xavier, nosso querido boiadeiro. Falei aqui na sexta-feira que ele ia fazer a sua estreia. Então, vitória super importante esse 1-0 em cima do Altos, cara, do Piauí, que é um dos times lá do Piauí que mais vem se destacando. Tem o Fluminense, tem o próprio Flamengo, tem o 4 de julho, que é muito conhecido, mas ultimamente o Altos é que vem dando as cartas por lá. Para finalizar, fiz o jogo do Maracanã, né? O Maracanã com muita dificuldade, mas jogando bem melhor do que o Sampaio Corrêa. Uma curiosidade é que no banco do Maracanã a gente tinha Júnior Cearense e no banco do Sampaio Corrêa a gente tinha Júnior Amorim. E o Arlindo, não? Júnior Amorim é o treinador da equipe do Sampaio Corrêa e o Arlindo Maracanã é o auxiliar técnico do Sampaio Corrêa. Então, só jogadores que atuaram no futebol cearense. Júnior Amorim, inclusive, tem várias coincidências com o Júnior Cearense. Né? Porque os dois são dois Júnior, dois ex-atletas, os dois jogaram em Ceará e Fortaleza. Né? Então, não para. Os dois jogam, apesar de o Júnior jogar um pouco mais para trás, né? Ali recompor no meio campo, o Cearense e o Amorim um pouco mais para frente, sendo um velocista, foram dois meias atacantes. Né? Então a gente teve essa satisfação de vê-los. Eu falo isso porque a gente vê que quando o cara termina no futebol e que se ele quisesse ingressar realmente dentro do futebol, mas numa área técnica agora, ele consegue. E aí é a prova viva, né? A gente viu o Júnior Cearense, o Maracanã que fez um gol aos 45 e pouquinho, com o testinho de falta, achava até que estava liquidado, mas aí com a falta de atenção, o Sampaio Corrêa foi lá e fez um gol, já aos 47, 48 minutos do segundo tempo. Né? Muita reclamação do Júnior, inclusive, por quê? Porque a equipe do Sampaio Corrêa, durante um período, até pela semana que foi bem desgastante, tinha feito um clássico com o Motoclube, estava tipo não querendo jogar, né? Achando que o empate seria o melhor resultado, um pontinho para levar para casa. E aí algumas ceiras aconteceram. Com o gol do Maracanã e a comemoração, que é normal, o juiz deu 1 minuto de acréscimo, que foi o suficiente para o Sampaio Corrêa chegar e empatar com a equipe do Maracanã. Mas foi um jogo de muita qualidade, né? Vi muita qualidade, principalmente no time do Maracanã. O Júnior tem muito controle sobre esse time. Quando colocou o time para frente, de fato, o time criou várias oportunidades, mas o Sampaio Corrêa está em recuperação, sem falar na camisa, né? Que é muito pesada. É um time que já foi campeão da Copa do Nordeste e participou de competições super importantes. Ok, a crise se instalou de vez no Ceará após mais uma derrota, agora para o Atlético Goianiense. Mesmo jogando todo o segundo tempo com o jogador a mais, o vovô não reagiu e saiu de campo sob vaias e protestos do torcedor. O repórter Alisson de Queiroz traz as informações. Jogo do Ceará na Arena Castelão e mais um resultado frustrante em casa. O alvinegro saiu derrotado no último sábado pela 8ª rodada da Série B, diante do Atlético Goianiense. O Vozão começou a partida dando as cartas e levando perigo à meta do goleiro Paulo Vitor. Mas aos poucos o Dragão Goiano foi respondendo à altura e criando boas chances pelos lados do campo. Em uma das escapadas pela direita, Bruno José foi derrubado por Pedro Henrique. Dentro da área é pênalti. Gustavo Coutinho foi para a bola e balançou as redes. Enquanto o Ceará tentava buscar a igualdade em bolas paradas, o protagonista da primeira etapa, o mesmo Bruno José, deu um carrinho em Dieguinho e foi para o chuveiro mais cedo. Na volta do intervalo, com um homem a mais, o Ceará dominou as ações de posse de bola e habitou 45 minutos, mais os acréscimos, no campo defensivo do adversário, com o garoto Melk sendo o jogador que mais finalizou em direção ao gol do Atlético, obrigando o Paulo Vitor a fazer boas defesas. Mas a baixa inspiração do ataque do Ceará e o não aproveitamento quando surgiram algumas oportunidades claras fizeram o vovô somar mais um revés e cair na tabela de classificação da Série B.
sendo agora o 14º colocado. Eita, meu chapa, o melhor repórter do universo aí. Total aí. Alisson de Queiroz. O homem é bom pra caramba, tá? Cara, Ceará, complicado o resultado. Agora cai para a 14ª colocação. Tem muita competição pela frente. Se eu não me engano, está a 2 pontos da zona de rebaixamento. 2 pontos da zona de rebaixamento. Permitiu que o Atlético passasse dele, inclusive. Enfim, cara, situação complicada do Alvinegro de Porangabuçu. A gente já falava aqui na sexta-feira sobre algumas tomadas de decisões do Moza. E aí a gente falando sobre o treinador, repito, não é pedindo a saída do treinador, até porque a gente conhece a história do Moza. Ele chegou ao Ceará, inclusive, numa negociação bem complicada, né, porque ele tinha acabado de ser campeão da Série B com o Coritiba, tinha subido o Mirassol o ano anterior, fora os outros trabalhos que ele vem fazendo, que é muito bom. Só que no Ceará ele não se encontra. Diferentemente do Fortaleza, que tem o Thiago Carpini hoje com o elenco na mão, né, ele sabe como modificar o time, ele sabe como colocar o time para poder ser competitivo, ele sabe aonde pode tirar ou colocar alguma peça, onde ele faça aquele jogador descansar ou não. O Moza não vem acertando nem no time de saída. E isso é preocupante. É preocupante porque, em matéria de elenco, na minha opinião, o do Ceará é melhor do que o do Fortaleza. E o Ceará já mostrou isso. Dentro dos jogos, desde o Campeonato Cearense, o Ceará vem mostrando qual a sua melhor formação. Eu não sei qual é a dificuldade do Moza. A gente não está aqui para poder dizer que sabe mais do que o treinador, mas é o que a gente vê. Todas as vezes que o Ceará joga de uma formação onde ele não precise ter 2 volantes de marcação, onde, com isso, ele faça com que os laterais joguem. A gente sabe que os laterais, não só do Ceará, mas do futebol brasileiro, estão bem escassos. Você querer que eles façam a participação dentro do jogo é muito complicado, e principalmente quando você tem jogadores à disposição que pode estar fazendo isso pelo meio do campo. O Ceará tem Juan Alano, o Ceará tem Melk, tem o próprio Vinícius, tem o Matheus Araújo, tem alguns outros jogadores de lado de campo que podem estar compondo isso. O meu Ceará, para eu escalar, seria um time onde os 4 defensores, a primeira linha de marcação, eles ficariam mais numa situação defensiva, onde teriam um volante à frente desse sistema de marcação, que seria o Dieguinho. O segundo volante você já poderia ter um jogador com uma qualidade melhor de criatividade, que aí se combinava com os jogadores de meio e de ataque. Não sei por que o Moza vem optando pelo contrário disso. E só quando está numa situação difícil, ele tenta mexer na equipe. Diferentemente do Carpini, que quando coloca o time dele base, que são os 3 zagueiros, com os 2 laterais, e aí ele vê que pode mexer, e aí ele vence, ou então ele não perde, o Moza não está conseguindo encontrar nem a formação de saída ideal. E isso passa muito por uma situação que eu até comentei ontem no programa que eu participei lá na TVC, sobre o gerenciamento do departamento de futebol. Onde quando a gente entende que tem um supervisor, tem um gerente, tem um diretor, eles precisam se conversar sobre isso. É preciso chamar o Moza e dar um prazo para o Moza para saber quando ele vai trazer essa regularidade para o Ceará. Vejam bem, ninguém está pedindo para ganhar todos os jogos, mas não dá para você perder para times, por exemplo, dentro de casa, com uma situação bem mais favorável, como foi a do jogo passado, com um jogador a mais. Não se admite o Ceará perder. O Ceará não conseguiu nem empatar o jogo, onde ele estava com um jogador a mais. E onde ele tem um banco à disposição, onde ele pode colocar esse time para frente e pode sim ter um poder de recuperação. Sobre as finalizações, e aí vem a minha crítica, eu acho legal, sabe, o elenco está à disposição do Moza, não, nós estamos juntos, aqui está todo mundo numa corrente, não está dando certo, a bola não está entrando no gol e tal, mas levar 4 jogadores, 4, para a coletiva, que é para ir só o treinador, eu já vejo um descontrole, principalmente de direção. Você levar o capitão da equipe para você representar ali e falar sobre todos, ok. Quer mostrar algo para o treinador? Joga bola. Faz os gols.
acerta o que tem que ser acertado. Que o time está do lado do treinador, a gente sabe disso. Agora, se não houver a sinergia, se não houver a cobrança, se não estipular um prazo, vai acontecer o que aconteceu ano passado. O Ceará acabou caindo. O Fortaleza, por exemplo, também confiou demais no Vojvoda durante muito tempo. Quando foi acordar, já era. E ainda escolheu o treinador errado logo após a saída do Vojvoda. Então o futebol, ele é bem traiçoeiro como muita coisa na vida. Você não pode esperar muito. Você não pode querer que as coisas aconteçam naturalmente. Você tem que forçar. E para isso, você tem que estipular limites. Que o limite não seja o clássico. Porque a gente já está cheio disso. Perdeu o clássico, perde o emprego. Né? Então, assim, que não espere isso acontecer ou que faça com que isso não aconteça, mas mediante ao trabalho apresentado dentro do campo. Antes do Fortaleza, tem um jogo contra o Atlético Mineiro. Então, são 2 jogos difíceis. O Ceará, na minha opinião, tanto contra o Atlético, também contra o Fortaleza, já mostrou que pode ser igual ou superior a essas equipes. O Ceará perdeu de 2-1 lá dentro, contra o Atlético Mineiro, com um time recheado de craques, mas jogando bem, jogando da forma como a gente conhece. Então, que coloquem a cabeça no lugar, que conversem. Não tem problema um diretor de futebol participar da decisão do treinador, o treinador participar, o gerente de futebol, o supervisor, conversar. Ninguém é dono da verdade absoluta. E se o seu sistema de jogo não está dando certo, ou você assume a responsabilidade até perder a oportunidade de estar à frente, ou você se abre e diz que precisa de ajuda. Afinal de contas, leva auxiliar técnico, leva preparador físico, leva preparador de goleiro, leva um monte de gente. Não é possível que todo mundo esteja pensando da mesma forma, com o Ceará perdendo a oportunidade da forma como ele está perdendo. Ok, a gente faz um rápido intervalo e já volta com muito mais informações aqui no Resenha de Artilharia de Rapidez. Empatia é respeitar a realidade do outro, mesmo sem viver a mesma experiência. Um gesto simples pode mudar tudo. A inclusão começa com o olhar. Eu comecei como mesária em 1974. Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas. A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário. A democracia nós fazemos juntos. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. A Comissão de Orçamento, Fiscalização e Administração Pública avalia o Plano Plurianual com objetivos e metas do governo municipal para os próximos 4 anos. Vota a Lei de Diretrizes Orçamentárias, objetivos, metas, prioridades e limites da dívida. O orçamento anual, que é a arrecadação e os investimentos e as contas apresentadas a cada 4 meses pelo prefeito, além de empréstimos para maior eficiência da gestão. Também avalia serviços públicos realizados com os recursos dos contribuintes. Pode realizar audiência pública para debater assuntos dos segmentos que representa. Já pensou ver a cidade assim toda de uma vez? A Câmara de Fortaleza já. Agora ela vai olhar cada cantinho de cada bairro com a Zona de Observação e Inovação, o ZOI. Olhos bem abertos para observar tudo da nossa cidade. São mapas, dados e análises dos bairros e seus moradores para saber onde agir e melhorar as políticas públicas. ZOI é a Câmara de Fortaleza observando, inovando e cuidando da cidade.
Estamos de volta com resenha de artilheiro ao vivo na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, Fortaleza FM 90.7 e também estamos em todas as redes sociais e no nosso canal no YouTube, tá? Então pesquisa lá, @resenha de artilheiro e você vai diariamente ser atualizado sobre o mundo do esporte. Tá? Tem muita coisa boa aqui com você toda segunda e sexta-feira, 11 horas da manhã ao vivo e também Maestros da Bola, toda quarta-feira às 21h30, tá? Quero falar agora do Tricolor de Aço. O Fortaleza, ele jogou também, o Fortaleza empatou em 0-0 com o Avaí na ressacada, com grande atuação do goleiro Vinícius Silvestre e cai para a vice-liderança da Série B com 15 pontos. Hugo do Vale, meu parceiro, Tricolor de Aço, fez uma partida... De novo, cara, eu até destacava... Pode soltar as imagens, tá? Eu até destacava o Tricolor de Aço hoje pela manhã no jornal, que, de novo, o Fortaleza entra em campo com muita dificuldade. Parece que no começo do jogo os caras estão meio sonolentos ali, que os adversários chegam pressionando, bola na trave, cria jogadas, enquanto o Fortaleza parece que vai acordando no decorrer da partida e na reta final, sim, aí vem aquela intensidade. Mas até conseguir entrar no jogo, pode ser que já tenha se decidido, né, cara? Cara, é bom a gente lembrar que o Fortaleza está em 3 competições, né? O Fortaleza teve um meio de semana também bem agitado, né? A gente vem acompanhando isso já há algum tempo e conversando. Acabei de falar sobre o Moza, né? Então, o Thiago Carpini, o que é que ele tenta fazer? Ele tem um elenco na mão, onde ele está participando de 3 competições e está bem nas 3 competições. Continua, diferentemente do Ceará, que já saiu do Nordestão. O Fortaleza continua na Copa do Nordeste, agora vai ter uma semifinal contra a equipe do Vitória, é isso? Vitória. Não, esporte. Nordeste é esporte. Isso, contra o esporte. O Vitória é contra o ABC, perdão. Isso. Então, assim, tem Copa do Brasil contra o CRB e aí tem o Campeonato Brasileiro da Série B. Então, é normal e natural que o time caia de produção, principalmente sem tantas opções técnicas à disposição que o Carpini tem. Por exemplo, o Carpini, quando não tem o Militello, ele tem uma dificuldade muito grande de ter um centroavante de área, né? O Lucas Emanuel não é esse cara, o Luiz Fernando também não é esse cara. Eles desempenham ali a função, mas eles não são responsáveis por isso. No meio-campo, ele tem mais opções. Ele tem o Pierre, ele tem o Sacha, ele tem o Pochettino, que inclusive o Pochettino continua sendo bem assim ruim de ver um jogador com extrema qualidade atuar só do lado do campo, né? Tentando que ele seja um jogador velocista, mas ele não é, né? Mas se é como opção e está dando certo, o Carpini continua fazendo esse tipo de formação. Natural, como eu falei, caiu um pouco de produção, mas foi competitivo, né? Muita gente falando, porque o Vinícius Silvestre foi o nome do jogo. Eu disse, amigo, ele está lá no gol, é para defender mesmo. Né? Estranho seria, e todo mundo estava criticando, se ele deixasse passar os gols. Então ele tem que defender, as bolas difíceis também ele tem que defender, faz parte, né? E como eu falei, em algum momento essa formação vai levar o Fortaleza a um baixo desempenho e um baixo rendimento. Jogar contra o Avaí, na minha opinião, é um confronto quase que direto. O Avaí não entra como favorito, mas a sua história dentro da Série B, inclusive, faz com que ele seja um dos favoritos e um confronto dificílimo, principalmente fora de casa. E isso aí envolvendo as outras coisas. Viagem, hospedagem, ida ao estádio. Só para quem foi para a ressacada sabe o quanto é complicado você chegar lá para jogar futebol. Fora o desgaste, o campo que não é tão bom quanto jogar aqui na Arena Castelão. Acho um bom resultado. É um ponto que se traz fora de casa. Aquilo que a gente fala, dentro de casa 3, fora de casa 1. Fortaleza vem fazendo isso. Ficar entre o primeiro e o segundo colocado, acho que é a meta para poder já subir, não ficar dependendo de participar de grupo de mata-mata na 3ª ou 4ª posição, 5ª ou 6ª posição. Assegurar essa vice-liderança jogando fora de casa é um excelente resultado. Por quê? Porque na próxima rodada as coisas se invertem, né? O Fortaleza joga em casa, então a tendência de ter um bom resultado e conquistar os 3 pontos é que fica na expectativa. Mas concordo contigo, né? Teve uma baixa de rendimento, alguns jogadores não apresentaram
a mesma performance, mas o que eu acho que vale ressaltar aqui é justamente as perdas que o Fortaleza teve nesse jogo, né? Foram 3 expulsões, contando aí com o Rian, quer dizer, jogando futebol, né, ele acaba perdendo 3 atletas para o próximo jogo, que é contra o Ceará, que é o Rian, o Pierre e o Brites. Eles foram expulsos, principalmente os 2 últimos, ainda estava no banco, inclusive o Pierre, quando foi expulso mediante a uma confusão que teve ao final da partida por reclamação de arbitragem. Concordo em algumas partes. Além do Carpini, tá? Que além do Carpini, que não entra em campo, mas que não vai estar presente, e a gente sabe que faz a diferença o treinador estar presente. Então, eu acho que a única coisa ruim, né, desse resultado fora de casa, eu acho que foi esse final, né? Eu acho que a arbitragem é coisa que a gente não gosta muito de comentar aqui, porque a gente sabe que há interpretação, né? Há a regra que precisa ser colocada em prática. Em alguns momentos a gente não vai concordar muito, né? Tem aquela mão que a gente acha que foi mão, mas que é bola na mão, não teve o contato, não abriu o braço de uma forma que fosse para poder atrapalhar a trajetória da bola e tudo. Mas venho notando que em relação não só ao Fortaleza, mas ao Ceará, existe uma má vontade em relação a algum tipo de questionamento, algum tipo de reclamação, algum tipo de decisão, sabe? Onde se colocam ali Ceará e Fortaleza e os outros adversários. Vejo que a má vontade, eu vou colocar assim, até porque eu não sou a favor de teoria da conspiração, vencendo aos clubes cearenses. O Ceará ultimamente foi prejudicado, pelo menos com um pênalti contra o Vitória, que não foi marcado, um pênalti claríssimo que ajudou o Ceará a ser eliminado da Copa do Nordeste. Não estou dizendo que ia se classificar, mas ajudou a ele não ter mais nem chance. E agora o Fortaleza perde 4 peças importantíssimas do time, né? Porque Pierre e Rian, principalmente, são jogadores que compõem ali o meio campo do Fortaleza. Quando não joga um, joga o outro, então joga os 2, que na minha opinião já ficou claro que são os titulares do Thiago Carpini. O Brites, precisa nem falar nada. É o cara identificado com a torcida, é o capitão da equipe, é quem impõe respeito e adora jogar clássico, inclusive, né? Então, e o Fortaleza que vem jogando com 3 zagueiros. Esse lado direito, ele vem, já desde o ano passado, tomando conta muito bem depois que o Fortaleza perdeu o especialista da posição, que é o Tinga. Não falando do Mailton, né? Porque é um excelente jogador, mas defensivamente o Brites vem dando muita cobertura ao Mailton, que inclusive se destaca porque não tem tanta responsabilidade assim na parte defensiva, porque é o Brites que é o responsável. Em relação a essa baixa, a gente fala porque começa meio que sonolento, mas na reta final tem aquele sprint e consegue produzir, consegue render, consegue pressionar o adversário. Não é assim? Justamente, né, João? Porque há as modificações e a mudança de esquema, como a gente já falou aqui. O Carpini parece que tem assim um estoque de segurança, uma espinha dorsal de uma formação tática que ele adotou, que são os 3 zagueiros. 3 zagueiros, 2 volantes, só que ele tem 2 alas, diferente do Ceará, ele tem 2 alas que realmente participam do jogo, tanto o Mucuri quanto o Mailton, né? Então ele opta por isso, começa a jogar e depois é que ele vai fazendo as modificações. Você vê que logo depois ele desfez os 3 zagueiros, já coloca ali um 4-4-2 ou um 4-3-3 e ele vai mexendo no time. Por isso que eu falei, não perde. E isso é muito importante dentro da competição de pontos corridos. E em relação ao Vinícius Silvestre, eu acho que é importante sim destacar as defesas, o que ele fez lá, principalmente porque fala muito sobre o sistema defensivo do Fortaleza. Tá aí a expulsão do Brito. É verdade, que o goleiro está lá para defender. Mas quando ele é o principal nome do jogo, alguma coisa de errado está acontecendo, em especial com o sistema defensivo. Então, é preocupante o fato do melhor jogador do Fortaleza estar sendo o seu goleiro, né? Fala muito sobre esta falta no cinturão ali que deveria proteger a meta do tricolor de aço. E o técnico Thiago Carpini, ele admitiu que o Fortaleza não fez uma boa apresentação, mas
preferiu valorizar o ponto conquistado fora de casa após o empate sem gols, por exemplo, contra o Avaí. O comandante destacou que a sequência pesada de jogos e o desgaste emocional da Copa do Brasil pesaram no rendimento físico. Carpini ainda elogiou o espírito de entrega do grupo e disse que pontuar na ressacada é fundamental para seguir na briga pelo topo da competição. Vamos ouvi-lo. Difícil, aqui na ressacada sempre foi, nós imaginávamos essa dificuldade, um time que nos causou muita dificuldade nessa pressão da nossa saída, os jogadores com muita força, né, de corrida para frente, coisa que a gente já tinha passado para os atletas, a gente tinha visto isso no material, não foi diferente. Acho que hoje nós não fizemos das nossas melhores apresentações, tivemos alguns atletas individualmente, tecnicamente um pouquinho abaixo, mas é compreensível, a gente vem de uma sequência muito grande de jogos, a gente está há 5 dias fora de casa, no momento aqui é só valorizar o ponto conquistado e eu vou tentar ser breve assim, da arbitragem para não me estender muito e não ser muito polêmico em relação a essas coisas, mas o quarto árbitro, que ele é sempre local, né? Ele é muito desrespeitoso, ele é muito soberbo, desde o início ele falou, ele agrediu verbalmente a equipe do Fortaleza, o cearense, e agrediu o Stefano quando ele foi fazer a substituição na papeleta. Então, assim, desnecessário, o jogo estava muito, muito quente dentro de campo, mas ali fora estava tranquilo. Ok, sobre isso, o Hugo já falou muito bem sobre as expulsões e tal, tá? Deixa eu falar agora sobre Copa do Brasil. João, deixa eu só fazer um adendo em relação a isso mesmo, porque assim, tem essa fala dele, onde ele diz do comportamento do quarto árbitro. O quarto árbitro geralmente é da região, né? Sim. Então assim, se aconteceu isso, é bom que ele diga isso e a gente procure saber realmente, de fato, se aconteceu. Porque quando ele fala assim, ó, que atingiu os atletas do Fortaleza, ok, entre aspas. Mas quando ele fala assim, ó, o cearense, então há uma possibilidade de xenofobia aí, né? Então a gente precisa saber o que é que realmente de fato aconteceu, porque esse tipo de coisa não pode acontecer ali fora do gramado, dentro do gramado. Há o clima quente, né? Ali está em disputa, está em competitividade, mas se existe a arbitragem é para justamente controlar esse tipo de coisa e não para acelerar e para piorar a situação. A gente nunca aqui vai estar ao lado de se fazer críticas que não sejam construtivas. A gente está falando aqui de uma coisa que eu nem tenho a informação. Eu estou falando por base do que o Thiago Carpini está falando. Nem estou dizendo que é ou que não é, mas que precisa ser revisto. Porque não é a primeira vez que os técnicos e auxiliar técnicos, que eu sei que às vezes extrapolam, o trabalho do quarto árbitro não é fácil, né, para poder estar ali acalmando a galera, mas por outro lado não pode receber esse tipo de tratamento. O foco agora é na Copa do Brasil. O Vozão enfrenta o Atlético Mineiro na quarta-feira, dia 13, às 21h30 na Arena Castelão, tendo que vencer para se classificar. Já o Tricolor de Aço enfrenta o CRB na quinta, dia 14, às 20 horas, jogando por um simples empate. Começando pela quarta-feira, Hugo do Vale, Ceará perdeu o primeiro jogo, mas agora está diante do seu torcedor. E eu faço um apelo aqui. Caramba, 9h30 é cruel, né? Cruel. Como é que eu vou fazer um apelo? Mas, gente, bora lotar esse estádio, cara. Vamos encher esse estádio, fazer a linda festa. Se é para se despedir, vamos se despedir da competição em alto nível. Ah, mas a gente vem de uma derrota contra o Atlético Goianiense, como é que pode? Vai ser difícil o jogo porque o empate dá a vaga para o Atlético Mineiro. Cara, mas vamos fazer a festa. Vamos aproveitar e celebrar o futebol cearense. Vamos lotar esse estádio na quarta-feira, às 21h30, contra o Atlético Mineiro. O Hugo já falou aqui e eu concordo. É possível, tá? Muito difícil. Ninguém está aqui dizendo que vai ser moleza. Muito difícil. Acho até que o Atlético é o favorito para se classificar. Mas é possível, cara. Então vamos acreditar e dar força às nossas equipes. Eu acho que é isso, né? Ruim com o torcedor, pior sem o torcedor. Isso, perfeito. E o torcedor precisa entender dessa forma. E se for para apoiar, pode ir. Agora, se for para atrapalhar, nem sai de casa. Porque, assim, a situação que está... Falamos sobre a coletiva, né? Então, para o grupo, para o treinador,
Não há nada que esteja atrapalhando o desempenho do Ceará, a não ser a concentração deles. Eu entendo dessa forma. Então, se a concentração está sendo atrapalhada, não vai ser o torcedor vaiando, não vai ser o torcedor tentando ridicularizar o seu próprio jogador. Vai a instituição que você disse que ama, que vai fazer com que o Ceará saia dessa. Durante os 90 minutos, apoia. Depois, critica. Faz o que você quiser fazer, respeitando, né, a hombridade das pessoas, seja física ou verbal. Mas ir ao estádio, acho que é a obrigação do torcedor. Você mesmo que é torcedor e que dá para ir, tá? Não é que é obrigado a ir. Quando a gente fala obrigação, se você tem a condição de ir, vá, apoie, espere o resultado final. Mesmo que vença e você não fique satisfeito, depois você faz suas críticas. Outra coisa que eu queria falar, tem muita gente que critica quando o time não está bem. Aí o time está bem, as críticas que fez, ele esquece. Aí não é o papel do torcedor. O papel do torcedor é, rapaz, eu tenho críticas em relação a isso aqui. Ganhou, eu comemoro. Mas se ainda está do jeito que eu não gosto, continua. Porque parece uma situação de momento. Parece que você quer só que ganhe. E você não vai ganhar sempre. Você vai ter derrota, você vai ter empate, você vai jogar mal, você vai jogar bem. Isso não é só o futebol, é no mundo competitivo. Os outros também treinam, os outros também querem vencer. Então isso vai acontecer. Então se você quer criticar, critique de uma forma que você construa. Tá? Quer mexer em alguma coisa no clube, vira sócio, vira conselheiro. Né? Se quer mudar o regimento do clube, então você só vai conseguir a partir disso daí. Se não, irmão, não vai acontecer de você estar fazendo algum tipo de crítica, principalmente dentro do estádio, na hora do jogo, que você vai atrapalhar o desempenho do profissional. Quer queira ou não, por mais que você ache que, né, jogador de futebol, só joga bola, ganha milhões para estar aí, para jogar e tal, esse pensamento que a maioria tem, ele cai por terra quando você pensa e tem a certeza que ali tem um ser humano, que ele também passa por problemas. Tem alguns problemas pessoais, que eu sei que tem que dividir, mas não é tão fácil assim. Quem está ali é ser humano também. Rafael Ramos perdeu esse gol, eu tenho certeza absoluta que não foi porque ele quis. Aí o cara passa a ser o hostilizado da semana. Nós vamos hostilizar o Rafael Ramos. Rafael Ramos não presta para jogar futebol. Não. Quem presta é você, que está do lado de fora, não joga bola, não sabe chutar uma bola. Aí você vai e critica o cara de uma forma desrespeitosa. Perdeu o gol, não deve perder? Não deve. Mas maneira. Não vai ser assim que você vai conseguir que o Ceará continue vencendo. Apesar de que tem gente que protesto, capacitada, não sei mais o quê. Tá vendo? Foi depois disso que o negócio funcionou. Não é, irmão. Aí é loucura. Não é, amigo. Não é. Não é. É algo que precisa ser ajustado e da forma mais racional possível. Então, se você for pro estádio para apoiar o Ceará, massa. Mas se for para poder você fazer algo contrário, deixa pelo menos terminar o jogo. Entendeu? Uhum. Já o Tricolor de Aço, empatezinho. Fortaleza, vice-líder da Série B, ainda disputa a Copa do Nordeste, está na semifinal e também está na Copa do Brasil agora, encarando o CRB, jogando por um simples empate. É fora de casa, é verdade, mas fez aquilo que tinha que fazer quando jogou por aqui. O jogo vai ser 20 horas de uma quinta-feira. Você pode até não gostar do Carpinho, mas ele está cumprindo, né? Uhum. Campeão cearense, semifinal da Copa do Nordeste, coisa que não aconteceu ano passado com o Vojvoda, melhor treinador do Fortaleza de todos os tempos, concordo, mas nem passou de fase. E esse ano está cumprindo a risca, né? Você pode gostar ou não, mas o resultado está aí. E na Copa do Brasil, como o João Paulo está falando, pode até perder, né? Pode até perder. Então, assim, está bem encaminhado. Agora, muito cuidado com o que o João Paulo falou, o próprio Carpinho admitiu. Em alguns jogos, essa baixa de intensidade. Principalmente no começo do jogo, quando o adversário vem para atacar, que é o que deve acontecer com o CRB. Não vai esperar terminar o jogo para fazer pressão. Pelo contrário, ele tem que fazer logo isso no começo. E eu acho que esse tipo de jogo, o Fortaleza gosta, o Carpini gosta. Ele sabe se comportar. Agora, tem as situações de jogo que não dá para você mexer.
né? Às vezes o improvável acontece, né? E a gente não pode ficar apostando no improvável. Então, concentração, que eu acho que o Fortaleza traz essa classificação. Já o Ceará, eu acho que faz o gol que tem que fazer, mas acho que se classifica nas penalidades. Olha aí. É o que eu acho, né? Seria legal demais. Cara, deixa eu finalizar o nosso programa falando sobre uma pauta legal, cara, que a Prefeitura lançou oficialmente eu vi. a segunda edição da Maratona Internacional de Fortaleza. A edição de 2027 traz uma mudança no formato. Vou te explicar. A prova será disputada em 2 dias. No dia 10 de abril, acontecem os percursos 5 e 10. Esse dá para nós, viu, Duval? Opa! Já no dia 11 de abril, não chover, as né? provas... As provas... Tem que correr na chuva, de 21 e 40... Piada interna, né? É. As provas de 21 e 42, tá? Primeiro dia, 5 e 10 quilômetros. Segundo dia, 21 e 42K. Maratona e meia maratona. As inscrições começam já hoje, tá? Então, vai lá, se inscreve para as provas que você vai disputar. Inclusive, Daniel Herculano vai disputar, é um monstro. Vai disputar no primeiro dia 10K e no segundo dia 21K. Se eu for para o 5K no primeiro dia, no outro nem ando. Eu já fiquei cansado já, só em ouvir. Bora ver a matéria aí. Ô, cena bacana. Praia, sol e mar. O cenário perfeito para o lançamento da segunda edição da Maratona Internacional de Fortaleza. O anúncio foi feito na Secretaria de Turismo da capital, na Praia de Iracema, e marcou o início da preparação para o evento esportivo, que ganhou projeção nacional e internacional logo na estreia, realizada neste ano. Nós teremos agora dia 10 e dia 11 de abril, como os 2 dias de maratona. Nós também iremos ampliar o número de participantes, iremos também criar uma categoria que serão para os PCDs, as pessoas com deficiência, enfim. E o mais importante disso tudo é que a entrega, a qualidade dos nossos serviços permaneçam os mesmos ou melhores, ainda melhorar, aperfeiçoar ainda mais. A edição do ano que vem chega com novidade no formato. Desta vez, as provas serão divididas em 2 dias. No dia 10 de abril, acontecem os percursos de 5 e 10 quilômetros. Já no dia 11, os atletas encaram as provas de 21 e 42 quilômetros. Como a prova deste ano foi muito bem avaliada, já é intensa a procura para as inscrições que se iniciam na próxima segunda-feira. Em 2027, o número de participantes deve subir de 10 para 13 mil inscritos. Esses atletas que correm 21:42, eles precisam de tempo para treinar, se programar, viajar, né? Então as inscrições começam na segunda, 15 horas, as informações no Instagram da maratona. E as novidades é que a prova vai acontecer em 2 dias, no sábado e domingo, dias 10 e 11, e o atleta poderá correr os desafios que foram criados, Desafio Iracema e Dragão do Mar, podendo correr 21 e 5 ou 10, 42 e 5 ou 10, vai receber uma premiação também diferenciada no domingo. Além do incentivo ao esporte e ao turismo, a maratona também trouxe impacto positivo para a economia da capital. Segundo a Prefeitura, a primeira edição do evento gerou incremento de cerca de 5 milhões de reais em Fortaleza. Nós tivemos um incremento da nossa economia de aproximadamente 5 milhões de reais em 3 dias, 4 dias. Então os números são muito importantes, porque para além do exercício, para além da saúde, nós também tivemos a movimentação da nossa economia. Tá aí, que maravilha, mais uma super prova para nossa capital. Que legal, cara. Vindo muita coisa boa, tivemos Challenge, tivemos agora no Centro de Eventos um outro evento maravilhoso que é o Fute Pro Expo, agora a Maratona de Fortaleza. Muito legal, cara. As corridas da Câmara, né, também, que foi bem bacana. As corridas que nós tivemos, muito legal a gente estar recebendo assim, esses grandes eventos. Hugo do Vale, chegamos ao terceira, né? Tem a terceira para unir as medalhas? Vai ter a terceira em junho, viu? E nós estaremos lá, se Deus quiser. Não chover, né? Valeu, meu parceiro. Valeu, João Paulo Quintela, você que estava acompanhando a gente até agora aqui na TV Fortaleza e também na rádio Fortaleza FM. A gente convida também você para visitar aí os nossos canais de interatividade, tem o Instagram, tem o YouTube, enfim. Você pode estar ligado. Perdeu aqui, tem a reprise, né, João? Tem a reprise.
18h30 hoje. 18h30 e também tem nos nossos canais de comunicação. Espero por vocês por lá. Valeu. E o frio tá grande aqui, viu, menino? E é bom. É nada. E assim nós fechamos mais uma edição do Resenha de Artilheiro. Eu me despeço por aqui. Fique você e toda a sua família na paz de Cristo. E lembre-se, seja memorável sempre. Valeu e tchau.